Sob as luzes brilhantes de São Paulo, Lucas caminhava pelas ruas agitadas do centro da cidade, o coração pesado com o peso de seus sonhos e responsabilidades. Ele viera de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde o cheiro da terra molhada e o canto dos galos eram sua realidade. Agora, aos 24 anos, ele estava imerso no caos urbano, lutando para equilibrar os estudos universitários e um emprego que mal pagava as contas. Sua esposa, Mariana, e seu filho recém-nascido João esperavam por ele em casa, a centenas de quilômetros dali. Cada centavo que Lucas ganhava era enviado para eles, um lembrete constante do sacrifício que fazia para dar à sua família uma vida melhor. Lucas era alto, com ombros largos e um rosto que misturava traços rústicos com uma beleza natural. Seus olhos castanhos profundos carregavam uma mistura de determinação e cansaço. Ele não era de falar muito, mas quando o fazia, sua voz era firme, com um sotaque mineiro que soava como uma melodia suave. Por necessidade, ele aceitara um trabalho como modelo em uma agência de moda, algo que nunca imaginara fazer. É só posar para fotos, desfilar com roupas chiques e ganhar um dinheiro extra, pensou ele, tentando convencer a si mesmo de que era apenas um meio para um fim. A agência, localizada em um prédio elegante na Avenida Paulista, pertencia a Carla, uma mulher de 38 anos que exalava poder e sedução. Carla era uma figura imponente, alta, com cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os ombros, e um corpo esculpido que parecia desafiar o tempo. Seu vestido preto justo abraçava cada curva, e o perfume caro que ela usava pairava no ar como uma promessa de luxo. Seus olhos, de um verde penetrante, pareciam capazes de desvendar qualquer segredo. Ela comandava a agência com mãos de ferro, mas seu sorriso era uma arma que desarmava qualquer um. No primeiro dia de Lucas na agência, Carla o observou de longe enquanto ele posava desajeitadamente para um ensaio fotográfico. Havia algo nele que a intrigava. A simplicidade de seus gestos, a força quieta em seu olhar, a maneira como ele parecia deslocado naquele mundo de glamour. Após o ensaio, ela se aproximou, os saltos altos ecoando no chão de mármore. "Você é novo aqui, não é?" perguntou ela, a voz aveludada, enquanto estendia a mão. "Carla, prazer em conhecê-lo." "Lucas", respondeu ele apertando a mão dela com firmeza, mas sem ousar sustentar o olhar por muito tempo. A presença dela o deixava desconfortável, como se estivesse sendo avaliado por um predador. "Você tem potencial, Lucas", disse Carla, inclinando a cabeça, os lábios curvados em um meio sorriso. "Mas precisa de um pouco de polimento. Vamos trabalhar nisso." Nos dias seguintes, Lucas se viu imerso no ritmo frenético da agência. Ele aprendia a desfilar, a posar, a projetar confiança mesmo quando se sentia um peixe fora d'água. Carla estava sempre por perto, corrigindo sua postura, ajustando sua expressão, seus dedos às vezes roçando sua pele, de maneira que parecia acidental, mas deixava um calor persistente. Lucas tentava ignorar, focando no dinheiro que enviaria para Mariana. Ele imaginava o sorriso dela ao receber o envelope, o alívio em seus olhos cansados de cuidar do filho sozinha. Uma noite, após um longo dia de ensaios, Lucas ficou até mais tarde na agência para praticar um desfile. O prédio estava quase vazio, exceto pelo som distante de música eletrônica vindo de uma sala de eventos. Ele estava sozinho na passarela improvisada, tentando acertar o ritmo dos passos, quando Carla apareceu na porta. Ela segurava uma taça de vinho tinto, o líquido brilhando sob a luz fraca. "Você é dedicado, hein? Ai, Queen", disse ela, caminhando lentamente em sua direção. O vestido vermelho que usava naquela noite parecia feito para hipnotizar, abraçando seu corpo como uma segunda pele. "Mas está muito tenso. Relaxa, Lucas. A passarela é sua amiga, não sua inimiga." Lucas deu um sorriso tímido, esfregando a nuca. "É que não é tão fácil quanto parece. Não estou acostumado com isso." Carla riu, um som baixo e melodioso que ecoou na sala. "Ninguém nasce sabendo, meu bem, mas você tem algo especial. Só precisa se soltar." Ela se aproximou, parando a poucos centímetros dele. O perfume dela, uma mistura de jasmim e baunilha, invadiu seus sentidos. "Quer um conselho?"
Às vezes, para brilhar, você precisa esquecer quem é por um momento. Lucas franziu a testa, confuso. Esquecer quem sou? Exatamente, disse Carla, dando um gole no vinho sem desviar os olhos dele. Deixe de lado o garoto do interior, o marido, o pai. Aqui você pode ser quem quiser, pelo menos por uma noite. As palavras dela pairaram no ar, pesadas com uma promessa implícita. Lucas sentiu um nó no estômago. Ele sabia que deveria se afastar, dizer que precisava ir embora, mas seus pés pareciam colados ao chão. Carla estendeu a taça de vinho, os dedos longos roçando os dele ao entregá-la. Toma um gole. Vai te ajudar a relaxar, disse ela, a voz quase um sussurro. Ele hesitou, mas acabou aceitando. O vinho era quente, com um sabor intenso que queimou sua garganta. Ele não era de beber, mas naquele momento, com os olhos de Carla fixos nos seus, parecia a coisa certa a fazer. Eles começaram a conversar, primeiro sobre o trabalho, depois sobre a vida. Lucas se surpreendeu ao contar a ela sobre sua infância em Minas, sobre as tardes correndo pelos campos, sobre o sonho de dar uma casa nova para Mariana. Carla ouvia com atenção, os olhos brilhando com algo que ele não conseguia decifrar. Você é um homem raro, Lucas, disse ela, inclinando-se mais perto. Tão jovem, mas já carrega o peso do mundo, não cansa? Às vezes, admitiu ele, a voz rouca. O vinho começava a soltar sua língua. Mas é o que tenho que fazer, por eles. Carla sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e perigoso. E quem cuida de você, Lucas? Quem te dá um momento para sentir algo além de dever? Antes que ele pudesse responder, ela colocou a mão em seu braço, o toque leve, mas firme. O coração de Lucas disparou. Ele sabia que aquele era o momento de recuar, de lembrar de Mariana, do rostinho de João, mas o calor da mão dela, a proximidade de seu corpo, o brilho em seus olhos o prendiam. A sala parecia menor, o ar mais denso, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. Carla, eu... começou ele, mas as palavras morreram em sua garganta quando ela se aproximou ainda mais, o rosto a poucos centímetros do dele. Ele podia sentir o calor de sua respiração, o leve aroma de vinho em seus lábios. Shhh, sussurrou ela, os dedos subindo até seu rosto, traçando a linha de sua mandíbula. Não pensa, só sente. O que aconteceu em seguida foi um borrão de sensações. Os lábios dela encontraram os dele, e por um instante, Lucas se perdeu. O beijo era intenso, faminto, como se Carla estivesse tentando consumir cada pedaço de sua resistência. Ele correspondeu, as mãos encontrando a cintura dela, puxando-a para mais perto. O vestido vermelho parecia queimar sob seus dedos, e o corpo dela, tão diferente do de Mariana, era uma tentação que ele não sabia que desejava. Eles se moveram para o sofá no canto da sala, as luzes da cidade brilhando através da janela como testemunhas silenciosas. Não havia palavras, apenas o som de suas respirações, o roçar de roupas, o calor de seus corpos. Lucas sabia que estava cruzando uma linha da qual não havia volta, mas naquele momento, sob o feitiço de Carla, ele não conseguia se importar. Eles se entregaram à paixão, deixando o desejo falar mais alto que a razão. Cada toque, cada movimento, era uma promessa de prazer e perigo. Quando tudo terminou, Lucas ficou deitado no sofá, o peito subindo e descendo rapidamente, o suor brilhando em sua testa. Carla se levantou, ajustando o outro vestido com uma calma que contrastava com a intensidade de minutos antes. Ela pegou a taça de vinho, agora quase vazia, e deu um último gole. Isso fica entre nós, disse ela, a voz firme, mas com um toque de suavidade. Você é especial, Lucas. Não se esqueça disso. Ele não respondeu, apenas assentiu, a mente em turbilhão. A culpa começava a se infiltrar, fria e afiada, mas o calor do momento ainda pulsava em suas veias. Ele se levantou, vestindo a camisa com dedos trêmulos, tentando ignorar o peso que crescia em seu peito. Carla caminhou até a janela, a silhueta delineada contra as luzes da cidade. Você vai ser grande, Lucas, disse ela, sem se virar, mas precisa decidir o que quer, o que realmente quer. Lucas abriu a boca para falar, mas não encontrou palavras.
Ele pegou sua mochila, os ombros curvados, e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ele olhou para Carla uma última vez, o coração dividido entre o desejo que ainda queimava e a imagem de Mariana que agora inundava sua mente. Ele fechou a porta atrás de si, o som ecoando no corredor vazio, um lembrete do que acabara de fazer. O eco da porta se fechando atrás de Lucas ainda ressoava em seus ouvidos enquanto ele descia as escadas do prédio da agência, a noite de São Paulo engolindo seus passos. O ar fresco da Avenida Paulista batia em seu rosto, mas não conseguia apagar o calor que ainda pulsava em seu corpo, nem a imagem de Carla, com seu vestido vermelho e olhos que pareciam enxergar através dele. Cada passo era um lembrete do que havia feito, e a culpa, como uma sombra, começava a crescer em seu peito. Ele apertou a alça da mochila, tentando focar no barulho dos carros, nas luzes piscantes dos letreiros, em qualquer coisa que o distraísse da voz de Mariana ecoando em sua mente. No dia seguinte, Lucas chegou à agência com olheiras fundas, a noite mal dormida marcada em seu rosto. Ele tentava se convencer de que poderia deixar o que aconteceu com Carla no passado, um erro isolado, um momento de fraqueza. Mas quando entrou na sala de ensaios, lá estava ela, supervisionando um grupo de modelos com a mesma autoridade de sempre. Seu olhar encontrou o dele por um breve instante, e um sorriso sutil curvou seus lábios, como se compartilhassem um segredo perigoso. Lucas desviou os olhos, o coração acelerado, e se concentrou em ajustar a jaqueta que vestia para o próximo ensaio. Foi então que ele conheceu Ana, uma modelo nova na agência. Ela era diferente de Carla, jovem, com pouco mais de 20 anos, e uma energia que parecia iluminar o ambiente. Seus cabelos pretos caíam em cachos soltos, e sua pele morena brilhava sob as luzes do estúdio. Ana vinha de uma cidadezinha no interior da Bahia, e sua risada fácil, cheia de sotaque nordestino, fazia Lucas lembrar de casa. Durante uma pausa no ensaio, ela se aproximou, segurando uma garrafa d'água e oferecendo um gole. "Você parece perdido, mineiro", disse ela brincalhona, enquanto se sentava ao lado dele no chão frio do estúdio. "Primeira vez nesse circo?" Lucas sorriu, aliviado com a descontração dela. "Quase. Ainda estou tentando entender como não tropeçar na passarela." Ana riu, jogando a cabeça para trás. "Relaxa, é só fingir que tá andando na roça. Mesma coisa, só que com salto alto e cara de sério." A conversa fluiu com uma naturalidade que Lucas não sentia há semanas. Ana contava histórias sobre sua cidade, sobre o sonho de ser modelo para tirar a família da pobreza, e Lucas se viu compartilhando pedaços de sua própria vida. O nascimento de João, o jeito que Mariana sorria quando ele ligava para casa. Por um momento, ele esqueceu a tensão com Carla, a culpa que o corroía. Ana era como um sopro de ar puro, uma lembrança de quem ele era antes de São Paulo. Mas a presença de Carla nunca estava longe. Durante os ensaios, ela passava por Lucas com comentários curtos, toques sutis que pareciam inofensivos, mas que reacendiam o fogo da noite anterior. "Você está melhorando, Lucas", dizia ela, a voz baixa, enquanto ajustava o colarinho de sua camisa, os dedos demorando mais do que o necessário. Ele tentava manter a compostura, mas cada interação era um teste de sua força de vontade. Uma noite, após um evento de moda em um clube badalado no Itaim Bibi, Lucas e Ana acabaram ficando para tomar um drink com outros modelos. A música eletrônica pulsava, e as luzes coloridas dançavam sobre a multidão. Ana, com um vestido azul que destacava sua silhueta esguia, puxou Lucas para a pista de dança, rindo enquanto tentava ensiná-lo a acompanhar o ritmo. Ele não era de dançar, mas o entusiasmo dela era contagiante. Entre risadas e tropeços, eles se aproximaram, os corpos roçando levemente no calor da multidão. "Você é mais leve do que parece, mineiro", disse Ana, os olhos brilhando sob as luzes estroboscópicas. "Aposto que em casa você é o rei da festa." Lucas riu, balançando a cabeça. "Em casa, eu sou só o cara que corre atrás do gado e faz café para a esposa." Ela deu um empurrãozinho brincalhão em seu ombro. "Não acredito. Você tem cara de quem guarda uns segredos." As palavras dela, ditas em tom de brincadeira, acertaram Lucas como uma flecha. Ele pensou em Carla, no sofá da agência, no sabor do vinho em seus lábios.
O sorriso dele vacilou, mas Ana não pareceu notar, puxando-o para tomar mais uma dose de caipirinha. O álcool começou a soltar suas amarras, e Lucas, pela primeira vez em dias, sentiu-se leve, como se pudesse deixar a culpa para trás, nem que fosse por uma noite. Horas depois, eles estavam em um bar menor, mais tranquilo, a poucos quarteirões do clube. A conversa ficou mais íntima, as vozes mais baixas. Ana contava sobre a solidão de estar tão longe de casa, sobre como às vezes sentia que estava se perdendo na cidade grande. Lucas, com o rosto aquecido pelo álcool, segurou a mão dela, um gesto impulsivo que o surpreendeu. "Você não está sozinha, Ana", disse ele, a voz rouca. "A gente veio do mesmo lugar. A gente entende." Ela olhou para ele, os olhos castanhos, cheios de uma vulnerabilidade que ele não esperava. Por um instante, o mundo parou. Então, sem pensar, ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo diferente do de Carla, não carregado de poder ou sedução, mas de uma necessidade crua, quase desesperada. Lucas correspondeu, puxando-a para mais perto, o calor do momento apagando qualquer pensamento racional. Eles saíram do bar, tropeçando pelas ruas escuras, até o apartamento dela, um quarto pequeno em um prédio antigo na Liberdade. Na penumbra do quarto, com o som da chuva batendo na janela, eles se entregaram um ao outro. O corpo de Ana era quente, macio, suas curvas desenhadas pela luz fraca que entrava pela cortina. Cada toque era uma fuga, uma tentativa de esquecer o peso que carregavam. Mas quando tudo terminou, Lucas ficou deitado ao lado dela, encarando o teto rachado, a culpa voltando com força redobrada. Ele pensou em Mariana, no jeito que ela o abraçava quando ele voltava para casa, no cheiro do cabelo de João. Como ele podia fazer isso com eles? Na manhã seguinte, Lucas saiu do apartamento de Ana antes que ela acordasse, deixando-lhe um bilhete curto. Desculpa, nele não devia ter acontecido. Ele caminhou pelas ruas ainda molhadas, o céu cinzento refletindo seu estado de espírito. De volta à agência, ele tentou se jogar no trabalho, mas a culpa era como uma corrente puxando-o para baixo. Ele evitava os olhos de Carla, mas ela parecia perceber a mudança nele, seus olhares carregados de uma curiosidade silenciosa. Dias depois, Carla o chamou para uma reunião em seu escritório. Lucas entrou com o coração na garganta, esperando uma bronca ou pior, uma repetição daquela noite. Mas Carla estava sentada à mesa, calma, com uma caixa de presente embrulhada em papel preto brilhante à sua frente. "Você tem estado distante", disse ela, tamborilando os dedos na mesa. "Não gosto disso, Lucas. Você é importante para mim, para ter agência. Eu só tenho muita coisa na cabeça", respondeu ele, a voz tensa. "Estudos, trabalho, minha família." Carla ergueu uma sobrancelha, como se soubesse que havia mais. Ela empurrou a caixa em sua direção. "Abre." Dentro da caixa, havia uma chave de moto, reluzente sob a luz do escritório. Lucas arregalou os olhos, atônito. "Carla, eu não posso aceitar isso. É muito." "Você pode e vai", disse ela levantando-se e contornando a mesa. Ela parou atrás dele, as mãos pousando em seus ombros, os polegares massageando levemente a tensão em seus músculos. "Você precisa de algo para te lembrar que a vida não é só sacrifício, Lucas. Que você merece mais." Ele queria recusar, dizer que não precisava daquilo, mas a verdade era que a moto significava liberdade, um alívio para as longas viagens de ônibus e a exaustão diária. Ele fechou a caixa, murmurando um obrigado quase inaudível. Carla sorriu, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. "Não me decepcione, meu bem." Naquela noite, Lucas estava em seu quarto alugado, uma kitnet apertada na Bela Vista, encarando a chave da moto sobre a mesa. Ele sentia o peso do presente, não só pelo valor, mas pelo que ele representava. Cada vez que pensava em recusar Carla, algo o puxava de volta. O dinheiro que enviava para Mariana, a promessa de uma vida melhor, o vazio que São Paulo parecia preencher com tentações. Ele pegou o celular, hesitando antes de abrir uma mensagem de Mariana. Ela havia enviado uma foto de João, sorrindo com um chapeuzinho de lã que ela mesma tricotara. "Ele tá com saudade do papai", dizia a legenda. Lucas sentiu um aperto no peito, as lágrimas queimando nos olhos.
Ele começou a digitar uma resposta, mas foi interrompido pelo toque do celular. Era Mariana, sua voz cheia de animação do outro lado da linha. Lucas, amor, boa notícia. Consegui uns dias de folga. Tô pensando em ir te visitar em São Paulo com o João no fim de semana. O que acha? O mundo pareceu girar sob seus pés. Ele segurou o celular com força, a voz falhando enquanto tentava soar normal. Sério? Isso, isso seria incrível, Mari. Enquanto ela falava sobre os planos, a animação dela contrastava com o pânico crescente em seu peito. Ele olhou para a chave da moto, depois para a foto de João no celular, o coração dividido entre o amor por sua família e o segredo que agora ameaçava destruí-lo. Ele desligou o telefone, o silêncio ali do quarto o envolvendo como uma acusação. De pé, ele caminhou até a janela, encarando as luzes da cidade que brilhavam como promessas traiçoeiras, o peso de suas escolhas o esmagando. As luzes de São Paulo brilhavam como estrelas caídas do céu, mas para Lucas, elas eram apenas um lembrete do caos que sua vida havia se tornado. Ele ficou parado junto à janela de sua kitnet, o celular ainda quente nas mãos após a ligação de Mariana. A voz dela, cheia de entusiasmo, ecoava em sua mente, mas cada palavra parecia apertar o nó em seu peito. Ela chegaria em poucos dias com João, trazendo a promessa de um reencontro que ele tanto desejava, mas também o risco de tudo desmoronar. Ele fechou os olhos, tentando afastar as imagens de Carla e Ana, mas elas dançavam em sua cabeça, como fantasmas que se recusavam a desaparecer. Na sexta-feira, o terminal rodoviário Tietê estava lotado, um mar de pessoas arrastando malas e crianças. Lucas aguardava na plataforma, o coração batendo descompassado. Quando viu Mariana descer do ônibus, segurando João nos braços, algo dentro dele se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ela estava mais magra, os cabelos presos em um coque frouxo, mas o sorriso que abriu ao vê-lo era o mesmo que o fizera se apaixonar anos atrás. João, com seus olhos grandes e curiosos, esticou os bracinhos gorduchos em direção ao pai. Amor, Mariana exclamou, jogando-se nos braços de Lucas. Cuidado para não apertar João. Que saudade! Lucas a abraçou com força, inalando o cheiro familiar de seu perfume simples, tão diferente do aroma sofisticado de Carla. Vocês são minha vida, murmurou ele beijando a testa de João, que ria e balançava as mãozinhas. Mas mesmo naquele momento de ternura, a culpa era uma corrente invisível puxando o osso para o fundo. Eles passaram o dia explorando São Paulo. Mariana, com sua energia de interior, ficava fascinada com tudo. Os arranha-céus espelhados, o cheiro de pão quente saindo das padarias, as vitrines reluzentes da Oscar Freire. Lucas a levava a lugares simples. Um parque na Vila Mariana, uma lanchonete onde serviam suco de laranja fresco. Ele queria mostrar a ela um pedaço de sua nova vida, mas sem revelar as sombras que as acompanhavam. João no carrinho gargalhava com cada brisa que batia em seu rosto, e por algumas horas, Lucas quase acreditou que poderia ser o homem que Mariana merecia. No sábado, porém, a agência organizou um evento de moda em um galpão reformado nos jardins, e Lucas não teve escolha senão levar Mariana e João. Ele havia tentado convencer Mariana a ficar na kitnet, mas ela insistiu, os olhos brilhando de curiosidade. Quero ver você brilhando, amor, meu marido modelo, disse ela rindo, enquanto arrumava o cabelo em frente ao espelhinho rachado do quarto. O galpão estava decorado com luzes pendentes e arranjos florais, o som de jazz suave misturando-se às conversas dos convidados. Modelos desfilavam com roupas de grife, e o ar cheirava a champanhe e perfumes caros. Lucas, vestido com um blazer azul escuro que destacava seus ombros largos, tentava manter a compostura enquanto guiava Mariana e João pelo evento. Ela segurava o bebê no colo, admirando tudo com um sorriso tímido, alheia ao mundo de aparências que o cercava. Foi então que Ana apareceu. Ela estava deslumbrante com um vestido prateado que parecia líquido contra sua pele morena, os cachos soltos caindo como uma cascata. Lucas sentiu o estômago revirar quando ela se aproximou, o sorriso hesitante, como se não soubesse como agir na presença de Mariana. Oi, Lucas, disse Ana, a voz um pouco mais alta que o necessário. Essa deve ser sua esposa, né?
Mariana, sempre calorosa, estendeu a mão. Sou a Mariana, prazer. E esse é o João. Você trabalha com o Lucas? Ana assentiu, os olhos passando rapidamente por Lucas antes de se fixarem em Mariana. Sim, sou modelo também. Lucas é bem talentoso. Todo mundo aqui gosta dele. Havia um tom em sua voz, uma leve insinuação que fez Lucas engolir em seco. Ele tentou mudar de assunto, apontando para a passarela onde outro desfile começava, mas Mariana franziu a testa, como se tivesse captado algo estranho. Você deve estar orgulhosa, então, disse Ana, inclinando a cabeça. Não é qualquer um que consegue se destacar nesse mundo. Lucas tem um jeito de chamar atenção. Mariana riu, mas o som saiu forçado. É, ele sempre foi especial. Mas acho que ele não me conta tudo sobre esse trabalho, né, amor? Ela olhou para Lucas, uma pergunta silenciosa nos olhos. Antes que ele pudesse responder, Carla surgiu, como se tivesse sido convocada pelo destino. Ela usava um vestido verde esmeralda que abraçava suas curvas, os cabelos presos em um coque elegante. Seu sorriso era uma máscara perfeita, mas Lucas conhecia o brilho predatório em seus olhos. Lucas, que surpresa agradável, disse ela, a voz melíflua. E essa deve ser sua família. Lucas fez as apresentações, a voz tensa, enquanto Carla apertava a mão de Mariana com uma delicadeza exagerada. Que bebê lindo, disse ela olhando para João, mas suas palavras pareciam carregadas de algo mais. Você deve estar tão orgulhosa do seu marido. Ele é uma estrela em ascensão. Mariana sorriu, mas Lucas podia ver a tensão em seus ombros. Obrigada. Ele trabalha muito, mas sempre foi assim. Faz tudo por nós. Carla ergueu uma sobrancelha, o olhar fixo em Lucas por um segundo a mais do que o necessário. Ele é dedicado. Não é, Lucas? O ar parecia sufocante. Lucas murmurou algo sobre precisar pegar uma bebida e guiou Mariana para outro canto do galpão, o coração disparado. Ele podia sentir os olhos de Carla e Ana o seguindo, como se fossem juízes de um tribunal invisível. Mariana, segurando João, parecia alheia à tempestade que se formava, mas Lucas sabia que ela era intuitiva. Um comentário errado, um olhar fora de lugar, e tudo poderia ruir. Mais tarde, nos bastidores, enquanto os modelos se preparavam para o próximo desfile, Lucas foi chamado por Carla para ajustar uma peça de roupa. Eles estavam sozinhos em uma sala pequena, cheia de cabides e espelhos. Ela se aproximou, os dedos roçando seu peito enquanto ajeitava a camisa. Você está nervoso hoje, murmurou ela tão perto que ele podia sentir o calor de sua pele. É por causa dela? Carla, por favor, disse Lucas, recuando um passo. Minha esposa está aqui. Meu filho. Isso não pode continuar. Ela riu, um som baixo que o fez arrepiar. Você acha que pode simplesmente parar? Depois de tudo? Ela se inclinou, os lábios quase tocando os dele. E por um instante, Lucas sentiu o velho desejo reacender, como uma chama que nunca se apagava. Mas então ele pensou em João, no rostinho inocente, e deu um passo atrás, o rosto endurecido. Eu não quero mais isso, disse ele, a voz firme, mas tremendo nas bordas. Foi um erro, Carla inclinou a cabeça, o sorriso desaparecendo. Cuidado com o que deseja, Lucas. Você sabe o que está em jogo. Ele saiu da sala sem responder, o peito apertado. Quando voltou ao salão, Mariana estava conversando com um dos fotógrafos, João dormindo em seu colo. Ela parecia tão frágil, tão confiante nele, que Lucas sentiu um nó na garganta. Ele passou o resto da noite ao lado dela, tentando ser o marido que ela conhecia, mas cada risada, cada toque, parecia uma mentira. No domingo, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Mariana estava mais quieta que o normal. Eles estavam sentados em um banco, João brincando com uma folha no carrinho, quando ela finalmente falou. Lucas, tem algo que você não tá me contando, né? A voz dela era calma, mas havia uma firmeza que o fez gelar. Eu vi como aquelas mulheres te olhavam ontem. A Carla, a Ana, elas falaram coisas estranhas. O que tá acontecendo? Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele abriu a boca para negar,
para inventar uma desculpa, mas as palavras não vinham. Mari, é só trabalho. Elas são assim, exageram, não tem nada demais. Ela o encarou, os olhos brilhando com lágrimas que não caíam. Você acha que eu sou boba? Eu te conheço, Lucas. Você tá diferente, tá escondendo algo. Não é isso, disse ele, a voz falhando. Eu juro, Mari, eu te amo. Você e o João são tudo pra mim. Mariana balançou a cabeça, levantando-se do banco. Eu quero acreditar em você, mas não sei se consigo. Ela pegou o carrinho de João e começou a caminhar, deixando Lucas para trás, o coração despedaçado. Ele ficou parado, as mãos cerradas, enquanto a via se afastar, o peso de suas escolhas o engolindo como uma onda. O sol da tarde banhava o Parque Ibirapuera, mas para Lucas, o calor parecia sufocante, como se o próprio ar conspirasse contra ele. Ele ficou parado no mesmo banco onde Mariana o deixara, os punhos cerrados, o olhar perdido na direção em que ela desaparecera com João. O som das risadas das crianças brincando ao longe contrastava com o vazio que crescia dentro dele. Cada palavra de Mariana carregada de dúvida e mágoa cortava como uma faca. Ele queria correr atrás dela, explicar tudo, mas como poderia justificar o que fizera? A verdade era uma corrente que o prendia, e a mentira, um veneno que ele já havia bebido demais. Lucas voltou para a kitnet com passos pesados, o coração em pedaços. Ele tentou ligar para Mariana, mas ela não atendia. Mensagens ficavam sem resposta, e o silêncio dela era mais doloroso que qualquer grito. Ele se jogou na cama, encarando o teto descascado, enquanto as memórias de Carla e Ana voltavam como fantasmas. Ele sabia que precisava romper com elas, mas o medo do que Carla poderia fazer, ou revelar, o mantinha preso. A moto que ela lhe dera, estacionada lá fora, era um lembrete constante de como ele se deixara enredar. Na segunda-feira, Lucas voltou à agência, determinado a manter a cabeça no trabalho e evitar qualquer drama. Mas o destino tinha outros planos. Durante uma pausa no ensaio, Carla o chamou para seu escritório. Ela estava sentada em uma poltrona de couro, as pernas cruzadas, um vestido cinza que parecia moldado ao seu corpo. O sorriso dela era frio, calculado, como se soubesse exatamente o que estava por vir. Você parece exausto, Lucas, disse ela, girando uma caneta entre os dedos. Problemas em casa? Ele respirou fundo, tentando manter a voz firme. Carla, eu já disse. Isso entre nós acabou. Minha esposa, ela não merece isso. Carla se levantou, caminhando lentamente até ele. Acabou? Repetiu ela, a voz carregada de sarcasmo. Você acha que é tão simples assim? Depois de tudo que fiz por você? Ela parou a poucos centímetros dele, o perfume caro invadindo seus sentidos. Eu sei sobre a Ana, Lucas. Não sou cega. Você acha que pode brincar comigo e sair ileso? O sangue de Lucas gelou. Ele abriu a boca para negar, mas as palavras morreram em sua garganta. Carla inclinou a cabeça, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e diversão. Se você me deixar, vou garantir que sua esposa saiba de tudo, cada detalhe. E acredite, eu sei ser bem persuasiva. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Você não faria isso, murmurou ele, mas a incerteza em sua voz traía o medo. Carla apenas sorriu, voltando para sua poltrona como se nada tivesse acontecido. Pense bem, meu bem, disse ela, pegando um copo de água com uma calma irritante. Você é meu, e vai continuar sendo, quer queira ou não. Ele saiu do escritório atordoado, o peso da ameaça de Carla como uma âncora. Ele tentou se concentrar no ensaio, mas seus movimentos eram mecânicos, o rosto uma máscara de tensão. Ana, que desfilava ao lado dele, percebeu a mudança. Durante um intervalo, ela o puxou para um canto do estúdio, os olhos cheios de preocupação. Lucas, o que está acontecendo? Perguntou ela, a voz baixa. Você está estranho desde o evento. É por causa da sua esposa? Ele balançou a cabeça, evitando o olhar dela. Não é nada, Ana, só coisas do trabalho. Ela cruzou os braços, claramente não convencida. Não minta para mim. Eu sei que o que aconteceu entre nós foi um erro, mas você não pode simplesmente me ignorar. Eu me sinto mal também, sabe?
Lucas suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ana, por favor, eu não quero te magoar, mas isso não pode continuar. Minha família, eles são tudo pra mim. Ana mordeu o lábio, os olhos brilhando com uma mistura de mágoa e raiva. Então por que você não me disse isso antes? Por que me deixou pensar que... Ela parou, balançando a cabeça. Esquece. Só não me trate como se eu fosse invisível. Antes que Lucas pudesse responder, ela se afastou, deixando-o com um vazio ainda maior. Ele sabia que Ana não era o problema, mas cada interação com ela parecia cavar o buraco mais fundo. Ele precisava de um plano, uma saída, mas a ameaça de Carla pairava como uma nuvem negra. Naquela noite, Lucas estava em sua kitnet, tentando estudar para uma prova, quando recebeu uma mensagem de Mariana. Seu coração disparou ao ver o nome dela na tela, mas a mensagem era curta e fria. Estou voltando para São Paulo amanhã. Precisamos conversar. Ele sentiu um alívio misturado com pavor. Ela estava lhe dando uma chance de explicar, mas também significava que ele teria que enfrentar a verdade, ou inventar uma mentira ainda maior. No dia seguinte, Mariana chegou à kitnet no fim da tarde, sem João dessa vez. Ela explicara que o deixara com a mãe em Minas para poderem conversar sem interrupções. Lucas a recebeu com um abraço hesitante, mas ela se afastou, os olhos cheios de uma determinação que ele raramente via. Lucas, eu te amo, começou ela, a voz firme, mas trêmula. Mas não posso viver com essa dúvida. No evento, eu vi como aquelas mulheres te olhavam, e você não parecia o mesmo. Me diz a verdade. Tem outra pessoa? Ele sentiu o peso do momento, como se o mundo inteiro estivesse esperando sua resposta. Mari, não tem ninguém, mentiu ele, as palavras amargas na língua. É só o trabalho. Esse mundo é cheio de aparências, mas eu juro, você é a única. Mariana o encarou por um longo momento, como se tentasse enxergar através dele. Eu quero acreditar em você, disse ela, a voz quase um sussurro. Mas se você estiver mentindo, Lucas, eu não sei se consigo continuar. Eles passaram a noite tentando reconstruir o que haviam perdido. Mariana se abriu sobre suas inseguranças, sobre como se sentia sozinha cuidando de João, e Lucas prometeu ser mais presente, ligar mais, voltar para casa sempre que pudesse. Por algumas horas, eles foram o casal de antes, rindo de memórias antigas, planejando o futuro. Mas no fundo, Lucas sabia que estava construindo castelos de areia. Na manhã seguinte, enquanto Mariana tomava banho, o celular de Lucas vibrou sobre a mesa. Ele estava na cozinha, fazendo café, quando viu a notificação. Era uma mensagem de Ana, enviada na calada da noite. Você pode mentir para ela, mas não para mim. Eu sei o que sinto, Lucas. Não me ignora. O texto era acompanhado de uma foto. Um selfie dela em um vestido justo, o olhar desafiador. Lucas sentiu o sangue fugir do rosto. Ele tentou apagar a mensagem, mas seus dedos tremiam. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Mariana saiu do banheiro, o cabelo molhado pingando no chão. Ela olhou para o celular na mão dele, depois para o rosto pálido, e algo em sua expressão mudou. Quem tá te mandando mensagem tão cedo? Perguntou ela, a voz neutra, mas carregada de suspeita. Ninguém, é só um colega da agência, gaguejou Lucas, tentando guardar o celular no bolso. Mas Mariana foi mais rápida. Com um movimento que ele não esperava, ela pegou o aparelho da mão dele e abriu a mensagem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Mariana se arregalaram ao ler o texto, a foto de Ana queimando em sua retina. Ela jogou o celular na mesa, as mãos tremendo. Você mentiu pra mim, disse ela, a voz quebrada. Depois de tudo que eu fiz por você, Lucas. Depois de tudo que passamos juntos. Mari, eu posso explicar. Começou ele dando um passo em direção a ela, mas ela recuou, os olhos cheios de lágrimas. Não quero ouvir, cortou ela pegando a bolsa. Eu vim aqui para salvar nosso casamento, mas você escolheu outra coisa. Ela abriu a porta da kitnet, parando por um instante para olhar para ele, a mágoa gravada em cada traço de seu rosto. Vou levar o João e voltar para Minas. Não me procure. A porta bateu com um som que ecoou como um tiro. Lucas ficou parado, o café esfriando na caneca, o vazio da kitnet o engolindo. Ele deslizou até o chão, a cabeça entre as mãos.
enquanto a realidade de sua perda o atingia como uma onda. Tudo que ele mais amava estava escorrendo por entre seus dedos, e ele não sabia como parar. O som da porta batendo ainda ecoava na mente de Lucas, como um tambor que marcava o fim de tudo que ele conhecia. Ele permaneceu no chão da kitnet, as mãos apertando a cabeça, o café frio na caneca testemunhando sua derrota. A imagem de Mariana, com os olhos cheios de lágrimas e mágoa, era uma lâmina que cortava seu coração a cada respiração. Ele havia perdido tudo: sua esposa, seu filho, a chance de ser o homem que prometera ser. A kitnet, com suas paredes descascadas e o cheiro de mofo, parecia fechar-se ao seu redor, um reflexo do vazio que agora o definia. Dias se passaram em um borrão de angústia. Lucas mal saía da cama, o celular acumulando mensagens não lidas de colegas da agência e chamadas perdidas de Ana. Ele não tinha coragem de enfrentar o mundo lá fora, onde as luzes de São Paulo continuavam a brilhar, indiferentes à sua dor. A moto que Carla lidera permanecia intocada na garagem, um símbolo de sua queda. Ele pensava em João, no riso borbulhante do filho, e a culpa o sufocava. Como ele pôde trocar algo tão puro por momentos fugazes de prazer? Uma manhã, enquanto encarava o teto, Lucas foi arrancado de seus pensamentos por batidas insistentes na porta. Ele hesitou, mas as batidas continuaram firmes e impacientes. Ao abrir, encontrou Ana, os cabelos cacheados soltos, os olhos carregados de uma mistura de raiva e preocupação. Ela entrou sem esperar convite, cruzando os braços enquanto o encarava. "Você sumiu, Lucas", disse ela, a voz cortante. "Não responde, não aparece na agência. O que está acontecendo? É por causa dela?" Lucas passou a mão pelo rosto exausto. "Ana, por favor, não é hora. Eu estraguei tudo." Ela franziu a testa, a raiva dando lugar à curiosidade. "Estragou como? Fala comigo." Ele se deixou cair no sofá, as palavras saindo em um fluxo quebrado. Contou sobre a discussão com Mariana, a mensagem que ela viu, a decisão dela de voltar para Minas com João. Ana ouviu em silêncio, o rosto suavizando-se à medida que a história se desenrolava. Quando ele terminou, ela se sentou ao lado dele, os ombros caídos. "Lucas, eu sinto muito", disse ela, a voz baixa. "Eu não queria que isso acontecesse. Quando te mandei aquela mensagem, eu estava com raiva, magoada. Não pensei que ela ia ver." Ele balançou a cabeça, os olhos fixos no chão. "Não é só você, Ana. Eu fiz escolhas. Escolhas erradas. E agora paguei o preço." Ana hesitou. Então colocou a mão em seu braço, um toque gentil que contrastava com a tensão entre eles. "Você não é o único que se perdeu aqui, sabe? Eu também vim para São Paulo com sonhos, mas esse mundo, ele te engole. Eu me deixei levar, achei que podia controlar tudo, mas não posso. E você também não." As palavras dela ecoaram em Lucas, um espelho de sua própria confusão. Ele olhou para ela, vendo pela primeira vez, não a modelo confiante, mas a garota do interior, que, como ele, lutava para não se afogar na cidade grande. "O que a gente faz agora?" perguntou ele, a voz quase um sussurro. Ana suspirou, levantando-se. "Eu não sei, Lucas, mas talvez a gente precise parar de fugir. Se você ama sua esposa, lute por ela. Não por mim, não por Carla, mas por você." Ela saiu, deixando Lucas com seus pensamentos. As palavras de Ana ficaram com ele como uma semente plantada em solo árido. Ele sabia que precisava enfrentar Carla, a fonte de tantas de suas escolhas erradas. Naquela tarde, ele reuniu coragem e foi até a agência, o coração batendo forte, mas com uma determinação que não sentia há meses. Carla estava em seu escritório, revisando papéis, o rosto sereno como sempre. Quando viu Lucas, ela sorriu, mas havia um brilho de cautela em seus olhos. "Ora, o filho pródigo voltou", disse ela, reclinando-se na cadeira. "Estava começando a pensar que você tinha fugido." Lucas ficou de pé, as mãos cerradas. "Carla, isso precisa parar. Tudo. Eu não quero mais fazer parte dos seus jogos." Ela ergueu uma sobrancelha, o sorriso desaparecendo. "Jogos? Você acha que isso é um jogo, Lucas? Eu te dei tudo. Dinheiro, oportunidades, uma chance de ser alguém.
E agora você vem aqui me dizer que quer jogar tudo fora? Você não me deu nada que eu quisesse, retrucou ele, a voz firme. Você me usou, Carla. Me fez acreditar que eu precisava de você, mas eu não preciso. Não mais. Carla se levantou, caminhando até ele com passos lentos, o rosto uma máscara de frieza. Você é ingrato, disse ela, a voz baixa, mas afiada. Acha que pode simplesmente virar as costas? Eu sei coisas, Lucas. Sobre você, sobre Ana. Um telefonema meu, e sua esposa nunca mais vai olhar na sua cara. Lucas sentiu um frio na espinha, mas dessa vez ele não recuou. Faça o que quiser, disse ele, encarando-a. Mas eu não sou seu brinquedo. Acabou. Ele virou as costas e saiu, o som dos próprios passos ecoando no corredor. Pela primeira vez ele sentiu um peso sair de seus ombros, mas também sabia que a batalha estava longe de terminar. Carla não era de desistir, e ele precisava estar pronto para o que ela pudesse fazer. Nos dias seguintes, Lucas tentou reconstruir sua vida. Ele largou a agência, ignorando as mensagens de Carla e os olhares curiosos dos colegas. Encontrou um emprego em uma loja de materiais de construção, um trabalho simples, mas honesto, que pagava o suficiente para cobrir suas despesas. Ele passava as noites escrevendo cartas para Mariana, palavras que nunca enviava, cheias de pedidos de desculpas e promessas que ele não sabia se poderia cumprir. Uma noite, enquanto caminhava pelas ruas da Bela Vista, ele encontrou Ana por acaso, saindo de um café com uma mochila nas costas. Ela parecia diferente, mais leve, como se tivesse encontrado um pedaço de si mesma. Eles conversaram por alguns minutos, o ar fresco da noite trazendo uma estranha sensação de paz. Eu também tô tentando mudar, Lucas, disse Ana, ajustando a mochila. Esse mundo de moda, ele não é pra mim. Tô pensando em voltar pra Bahia, ficar mais perto da minha família. Talvez começar de novo. Lucas sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Você merece isso, Ana. Desculpa por tudo. Eu fui um idiota. Ela deu de ombros, o olhar suave. A gente erra, Lucas. O importante é o que a gente faz depois. E você? Vai lutar pela sua esposa? Ele assentiu, a determinação crescendo dentro dele. Vou. Mesmo que ela nunca me perdoe, eu preciso tentar. Eles se despediram com um abraço rápido, e Lucas voltou para casa com um novo propósito. Ele pegou o ônibus para Minas na semana seguinte, o coração apertado, mas decidido. Chegando à pequena cidade onde Mariana estava, ele encontrou a casa dos sogros, uma construção simples, cercada por árvores frutíferas. Mariana estava no quintal pendurando roupas no varal, João brincando aos seus pés. Quando ela o viu, seu rosto endureceu, mas ela não disse nada. Lucas se aproximou, as mãos no bolso, a voz tremendo. Mari, eu sei que não mereço seu perdão, mas vim aqui para dizer que eu errei. Errei feio. E vou passar o resto da minha vida tentando consertar isso, se você me deixar. Mariana parou, a mão segurando uma peça de roupa, os olhos fixos no chão. Você me machucou, Lucas, disse ela, a voz baixa. Não é só apagar o que aconteceu. Eu preciso de tempo. Ele assentiu, engolindo o nó na garganta. Eu entendo, mas eu vou esperar, Mari, pelo tempo que for preciso. Ela não respondeu, mas também não pediu que ele fosse embora. Lucas passou o dia ajudando com as tarefas da casa, brincando com João, tentando reconstruir, mesmo que fosse com pequenos gestos. Quando a noite caiu, ele se despediu, prometendo voltar no fim de semana seguinte. De volta a São Paulo, Lucas jogou fora a chave da moto de Carla, um ato final de libertação. Ele sabia que o caminho à frente seria longo, cheio de incertezas, mas pela primeira vez em meses, ele sentia que estava andando na direção certa. Sentado na kitnet, ele abriu um caderno novo e começou a escrever. Não uma carta, mas um plano. Voltar para Minas de vez. Encontrar um emprego local. Reconstruir sua família. Ele fechou o caderno, o peito cheio de uma esperança frágil, e olhou para a foto de João na mesa de cabeceira, o rostinho sorridente iluminando a escuridão. A foto de João na mesa de cabeceira era um farol na escuridão da kitnet de Lucas. Ele a encarava, os dedinhos gorduchos do filho esticados como se tentassem alcançar algo além da moldura.
O caderno que ele fechara momentos antes, cheio de planos e promessas, parecia pulsar com uma energia nova, um mapa para um futuro que ele ainda não sabia se merecia, mas que estava determinado a conquistar. O silêncio da noite em São Paulo, quebrado apenas pelo zumbido distante dos carros, envolvia-o como um convite à reflexão. Lucas respirou fundo, sentindo o peso de seus erros, mas também uma centelha de esperança que começava a crescer, frágil, mas real. Um ano depois, a vida de Lucas havia mudado de maneiras que ele nunca imaginara. Ele deixara São Paulo para trás, trocando o concreto e as luzes neon pela tranquilidade empoeirada de sua cidade natal em Minas Gerais. A casa dos sogros, com seu quintal de terra batida e o perfume de jasmim, tornou-se seu refúgio. Ele agora trabalhava em uma cooperativa agrícola, um emprego que exigia o suor do corpo, mas acalmava a alma. As manhãs começavam com o canto dos galos e o cheiro de café fresco, e as tardes terminavam com o pôr do sol tingindo o céu de laranja. Era uma vida simples, mas pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentia que estava no caminho certo. Mariana, no entanto, ainda carregava as cicatrizes do que acontecera. Ela permitia que Lucas visse João, brincasse com ele, levasse-o para passear pelos campos, mas a confiança entre eles era um terreno frágil, cheio de rachaduras. Cada conversa era um passo cauteloso, cada olhar um teste. Lucas não forçava, sabendo que o perdão não podia ser exigido, apenas conquistado. Ele aparecia todos os dias, ajudando com as tarefas da casa, consertando o telhado, carregando sacos de mantimentos. Seus gestos eram silenciosos, mas falavam mais alto que qualquer palavra. Uma tarde, enquanto empurrava João em um balanço improvisado no quintal, Lucas sentiu o olhar de Mariana sobre ele. Ela estava na varanda, segurando uma xícara de chá, o rosto suavizado pelo sol poente. João ria, os cabelos cacheados balançando com o vento, e Lucas não resistiu a fazer caretas, arrancando gargalhadas do filho. Quando olhou para Mariana, viu um sorriso tímido nos lábios dela, o primeiro em meses que não parecia forçado. "Ele te ama, sabe?", disse ela, a voz suave, quase perdida na brisa. "Você é o mundo dele." Lucas parou o balanço, o coração apertado. "E você, Mari? O que eu sou para você agora?" Ela hesitou, os olhos baixando para a xícara. "Você é o pai do meu filho. E alguém que eu tô tentando entender de novo." As palavras eram frágeis, mas para Lucas eram um fio de esperança. Ele assentiu, segurando as lágrimas. "Eu vou esperar, Mari, pelo tempo que você precisar." Naquela noite, Lucas foi convidado para jantar na casa dos sogros, algo que não acontecia desde antes do rompimento. A mesa era simples, com feijão, arroz e frango assado, mas o calor da família reunida aqueceu algo dentro dele. João, sentado em uma cadeirinha, batia na mesa com uma colher, rindo enquanto o babavo fazia caretas. Mariana, sentada ao lado de Lucas, não falava muito, mas seus ombros estavam relaxados. E em um momento, ela passou o prato de batata sem que ele pedisse. Era um gesto pequeno, mas para Lucas, era como se o mundo tivesse voltado a girar. Depois do jantar, Lucas caminhou até um bar na praça da cidade, onde encontrou Pedro, um amigo de infância que agora trabalhava como mecânico. Eles se sentaram em uma mesa de madeira, o som de um violão ao fundo misturando-se ao murmúrio das conversas. Pedro, com sua risada fácil e jeito direto, pediu uma cerveja e cutucou Lucas. "E aí, mineiro, como tá a vida agora que você voltou pro interior? Nada de passarela, né?" Lucas riu, balançando a cabeça. "Nada de passarela. Só terra, suor e tentar consertar o que quebrei." Pedro ergueu a garrafa, curioso. "Consertar como? Conta aí, homem. Você sumiu, voltou e agora tá com cara de quem tá carregando o mundo." Lucas hesitou, mas algo no olhar amigo de Pedro o fez abrir o coração. Ele contou tudo. A vida em São Paulo, as tentações que o seduziram, os erros com Carla e Ana, a perda de Mariana, a luta para reconquistá-la. As palavras saíam pesadas, mas também libertadoras, como se ao compartilhá-las ele pudesse finalmente deixar o passado para trás. "Eu achei que podia ter tudo", confessou ele,
girando a garrafa vazia entre os dedos. Dinheiro, glamour, uma vida que nunca sonhei. Mas no fim, só perdi o que realmente importava. Aprendi do jeito mais difícil que a gente não pode correr atrás de duas coisas ao mesmo tempo. Ou você escolhe o que te faz inteiro, ou você se parte em pedaços. Pedro assobiou impressionado. Caramba, irmão, você viveu um filme. Mas sabe, tô orgulhoso de você. Voltar, assumir o erro, lutar pela sua família. Isso é coisa de homem de verdade. Lucas sorriu, um peso saindo de seus ombros. Obrigado, Pedro. Mas ainda tô no começo. Mariana não me perdoou, não de verdade. Talvez nunca perdoe. Mas vou continuar tentando. Eles brindaram, o tilintar das garrafas ecoando como um voto de esperança. Quando Lucas voltou para casa, caminhando pelas ruas de terra sob um céu cravejado de estrelas, ele sentiu uma paz que não conhecia há anos. A cidade, com seus sons familiares e cheiros de infância, era um lembrete de quem ele era antes de se perder. Os meses seguintes foram uma dança delicada de paciência e perseverança. Lucas continuou trabalhando na cooperativa, economizando cada centavo para construir uma casinha pequena para ele, Mariana e João. Ele levava João para pescar no riacho, contava histórias sobre os heróis do interior, e aos poucos, Mariana começou a se abrir. Ela ria mais, compartilhava pedaços de seu dia, e em uma noite de festa junina, quando dançaram juntos ao som de uma sanfona, ela deixou que ele segurasse sua mão por mais tempo do que o necessário. Um dia, enquanto consertava uma cerca no quintal, Mariana se aproximou, segurando um copo de suco de goiaba. Você tá diferente, Lucas, disse ela, o tom pensativo. Mais leve, mas você. Ele parou, enxugando o suor da testa. Tô tentando ser o homem que você merece, Mari. Não o cara que se perdeu em São Paulo. Ela sorriu, um sorriso que alcançava os olhos. Eu vejo isso. E talvez eu esteja começando a acreditar em você de novo. Não era um perdão completo, mas era um começo. Lucas sabia que o caminho ainda seria longo, mas cada passo o levava mais perto de casa. Ele aprendeu que a vida é cheia de tentações, mas a verdadeira força está em escolher o que importa, mesmo quando é difícil. A família, o amor, a honestidade, essas eram as âncoras que o mantinham firme, não importa o quão forte o vento soprasse. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons de rosa e roxo, Lucas pegou João no colo, sentindo o calor do filho contra seu peito. Mariana se juntou a eles, e por um momento, os três ficaram em silêncio, apenas existindo juntos. A vida não era perfeita, mas era real, e isso era suficiente. E para vocês, que acompanharam essa história cheia de altos e baixos, fica a mensagem. A vida vai te testar, te oferecer caminhos brilhantes que escondem armadilhas. Mas no fim, o que te define é o que você escolhe quando ninguém está olhando. Escolha com o coração, porque é ele que te leva para casa. Obrigado por estarem aqui, por mergulharem nessa jornada comigo. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima e que a vida de vocês seja cheia de escolhas que tragam paz.